E aí, meus amores do nono ano, bom dia! Tudo bom com vocês? Prontos para mais um dia de aula? Maravilha! Então, hoje a gente começa com a apostila do segundo bimestre, como eu já havia falado para vocês, né? Então, a gente vai começar hoje com o assunto sujeito, está lá na página 35, então peguem a apostila, abram lá na página, para que vocês possam acompanhar aí as minhas explicações, ok? Depois das explicações, como normalmente a gente já faz, eu vou colocar as páginas dos exercícios aí no grupo, e aí vocês vão desenvolvendo, e ao longo da aula eu vou aí perguntando respostas para um, para outro, e a gente vai interagindo aí lá no particular, tá? No privado, tudo bem? E não esqueçam, dúvidas também, é só me chamar, e a gente vai tentando aí esclarecer, tá, galerinha? Então vamos lá, vamos às explicações. Vamos ao sujeito. Então, pessoal, na verdade, sujeito é um tema que vocês já viram lá no 8º ano, né? E aí a gente vai trazer algumas novidades, relembrar aí algumas questões sobre o tema. Então, já sabemos que sujeito é alguém ou algo de quem ou do que se fala. Ele é facilmente identificado na oração através da utilização do método de pergunta, né? Como, por exemplo, o ajudante da loja correu muito com o veículo. Então, se você perguntar quem correu muito com o veículo, a resposta, que será o ajudante da loja, vai ser o sujeito. Então, muito fácil você identificar o sujeito numa frase, né? Porque o sujeito, relembrando, é o elemento de quem se fala. E através da pergunta quem ou o que, eu consigo identificar de quem eu estou falando, tá? Então, aqui, né, para ficar mais claro, como identificar o sujeito. Então, o sujeito aparece habitualmente antes do predicado, lá na ordem direta, gente. Então, normalmente, na maioria das frases, o sujeito vai estar no início, na frente da frase. Porém, não se enganem, né? Então, o sujeito ele pode também aparecer no meio e no final. Por isso que muitos alunos erram quando fazem análise de frases buscando aí identificar o sujeito. Porque ele acha que o sujeito só vai estar lá na frente da frase, né? E não é. Então, para ficar mais fácil, basta vocês perguntarem quem, o que e que ao verbo. Toda vez que vocês fizerem essa pergunta ao verbo, o sujeito ele vai aparecer para você. Não importa se ele está no início, no meio ou no final da frase. Então, vamos lá. Felipe conseguiu o primeiro lugar na competição. Quem conseguiu o primeiro lugar? Felipe. Logo, Felipe é o nosso sujeito. O bolo de chocolate queimou no forno. Ou melhor, o quê? O que queimou? Então, o bolo de chocolate, nesse caso aí, é o nosso sujeito. Então, muito fácil de identificar o sujeito é através das perguntas, ok? Bem, uma vez identificado o sujeito, a gente também precisa identificar o núcleo. Vai ter algumas análises em que eu vou precisar identificar o núcleo do sujeito. E o que é o núcleo do sujeito? É aquele termo mais importante, aquele termo que não pode ser retirado da parte do sujeito, porque caso a gente faça isso, a frase vai ficar sem sentido, ok? E aí esse núcleo ele pode ser formado pelo substantivo, né? Por um pronome ou por palavras substantivadas, ok? Então, a gente vai ter aí como núcleo o próprio substantivo, um pronome ou palavras que vão ser transformadas aí em substantivo. Então, vamos ver aí alguns exemplos. Os avós, os pais e os filhos viviam em um bairro distante. Ora, se vocês observarem aí, né, quem vivia em um bairro distante, fazendo a pergunta, a gente vai identificar os avós, os pais e seus filhos. Então, se vocês observarem, a gente tem os avós, os pais e seus filhos, que nem está lá na frase principal, mas foi colocado aí no exemplo, tá? E aí a gente vê que
o principal aí é avós, pais, filhos. A gente não pode retirar nenhuma dessas três palavras. Logo, o núcleo aí será essas três palavrinhas que foram colocadas para vocês em vermelho aí, tá? Vamos ver um segundo caso. As meninas cantaram como anjos. Então, fazendo a pergunta, né? Quem cantaram? As meninas, a gente acha o sujeito. Temos duas palavras, porém, qual é aquela que não pode ser retirada? Qual é a principal? No caso aí é meninas. Então, o núcleo é aquela palavrinha principal, aquela que não pode ser retirada do sujeito. Ok, gente? Com relação à posição do sujeito, a gente vai ter duas ordens. A ordem direta e a ordem inversa ou indireta. Ora, do que eu estou falando? Dependendo da posição do sujeito, lembra que eu falei para vocês que o sujeito pode aparecer no início, no meio ou no final da frase ou da oração? Então, esse posicionamento do sujeito vai determinar a ordem dos elementos, né? Então, a ordem direta, o sujeito ele vai estar sempre antes do predicado. Então, a gente vai ter lá, os alunos desenhavam despreocupados. A gente tem o sujeito, que são os alunos, e temos o predicado, que é desenhavam despreocupados. Então, vocês observem aí que o sujeito está na frente do predicado, fácil, temos uma ordem direta. No caso da ordem inversa ou indireta, o sujeito ele vai vir depois ou no meio do predicado. Então, vamos observar. Desenhavam despreocupados os alunos. Então, o sujeito aqui vem lá no final, né? E despreocupados, os alunos desenhavam. Agora, ele está no meio da frase. Então, quando o sujeito estiver no final ou no meio da frase, teremos aí a ordem inversa dos elementos. Ok, gente? E aí nós vamos para as classificações do sujeito. Então, vamos revisar aí quais são os tipos de sujeitos que existem, né? Então, de forma geral, nós temos três grupos. Os sujeitos determinados. Dentro dos sujeitos determinados, que são aqueles, como a palavra já diz, podem ser identificados na oração, a gente vai ter três grupos. O sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito oculto, que também pode ser chamado de elíptico, de desinicial ou de subentendido, né? O sujeito indeterminado, que é quando a gente não consegue identificar o sujeito na oração, e ainda o sujeito inexistente, que são aqueles casos de oração sem sujeito, ok? Ou seja, são aqueles casos em que o predicado vai ter um verbo impessoal, que é o caso em que ele não admite um agente da ação, ou seja, eu não posso atribuir a ação a um ser. Vamos entender melhor aí com os exemplos. Então, vamos aos tipos de sujeito. Sujeito simples possui apenas um núcleo. Lembra lá do núcleo, da palavra principal? Então, possui apenas um núcleo e este vem exposto. Então, por exemplo, os homens destroem a natureza. Então, quem destrói a natureza? Vamos identificar primeiro o sujeito. Os homens. Nós temos duas palavras aí. Qual dessas duas palavras é a principal? Ou seja, é o núcleo. Logo, homens, né? A gente não pode retirar homens aí, senão a gente não entende a frase. E aí, nesse caso, nós temos um único núcleo, portanto, aí é um caso de sujeito simples. Vamos ver mais dois exemplos? Deus é perfeito, então quem é perfeito? Deus. Aí a gente só tem um núcleo mesmo, né? Não precisamos nem analisar muito. E os alunos estudam para a prova. Então, quem estuda? Os alunos. Temos aí um sujeito formado por duas palavrinhas, que é os e alunos. O núcleo aí, ou seja, a palavra principal é alunos, então só temos um. Então, temos aí mais dois casos de sujeito simples, ok? No caso do sujeito composto, gente, ao contrário do sujeito simples, o sujeito composto, ele vai ter dois ou mais núcleos, também vem expresso na oração, a gente consegue identificar claramente. Então, nós temos lá, as vacas brancas e os touros pretos pastavam. Então, quem pastava aí? As vacas brancas e os touros pretos.
Olha quantas palavras compõem esse sujeito. Só que, se eu for analisar, como núcleo, as palavras principais aí vacas e touros. Logo, nós temos 2 núcleos nesse caso e temos aí um sujeito composto, tá? Vamos ver os outros casos. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Então, se vocês observarem aí, o sujeito já está destacado, né? Mas como palavra principal, como núcleo, temos cegueira cegueira, pobreza. No terceiro exemplo, nós temos fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Então, o sujeito fome e desidratação, núcleo aí, fome, desidratação, tá? Eu e a turma fomos ao jogo, o sujeito aí é eu e a turma, mas como núcleo temos as palavras eu e turma. Então, temos aí 4 casos de sujeito composto. O sujeito oculto, lembra? Que também é chamado de elíptico, desinicial e até subentendido, tá, gente? É aquele sujeito que ele não vem expresso, não vem escrito na oração, mas é possível identificá-lo através do verbo, mais propriamente pela desinência verbal. Então, se vocês observarem as frases, nós temos assim: estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos dos preços. Ora, quem está alerta? Ou seja, quando a gente fala quem estamos, é o nós estamos. Mas vocês observem que o nós não está escrito, mas é possível identificá-lo. Portanto, o sujeito está oculto aí, é nós, né? Um outro caso: quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Então, esse quero aí, embora não esteja escrito, na frente dele tem um eu. Eu quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Então, nesse caso, o sujeito também está elíptico aí, né? Está oculto, está subentendido. Estudaremos toda a matéria. Então, quem vai estudar aí toda a matéria? O nós. Nós estudaremos toda a matéria. Embora o nós não esteja escrito, é possível identificá-lo aí pela terminação do verbo mos. Então, aí nós temos 3 casos de sujeito oculto, e lembrando que a gente também pode chamar de elíptico e de desinencial, tá bom? Sujeito indeterminado, pessoal. Então, ele se confunde um pouquinho com o sujeito oculto, porque ele também não vem expresso, ele não vem escrito na oração. Porém, ao contrário do sujeito oculto, que não vem escrito na oração, mas é possível identificá-lo, no caso do sujeito indeterminado, isso não é possível, a gente não consegue identificar quem foi que praticou a ação por meio do verbo, ok? No caso do sujeito indeterminado, nós vamos ter 2 situações. O verbo ele vai aparecer na terceira pessoa do plural, ou ele vai estar na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser, que vai ser considerado aí índice de indeterminação do sujeito. Então, vamos ao primeiro caso, verbo na terceira pessoa do plural. Dizem que a família está falindo. Ora, quem diz? A gente sabe quem disse? A gente tem algumas possibilidades aí. Eles dizem, elas dizem, algumas pessoas dizem, mas a gente não consegue identificar de fato quem praticou a ação de dizer. Então, nesse caso, nós temos aí o sujeito indeterminado, ok? Então, temos mais 2 exemplos aí, ó. Disseram que morreu do coração e fizeram o trabalho. No segundo caso, o verbo vai estar na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser aí, que nesse caso vai ser considerado índice de indeterminação do sujeito. Então, vamos ao exemplo. Precisa-se de mão de obra especializada. Então, esse precisa de quê? De mão especializada. Então, você tem o verbo
na terceira pessoa do singular, que é o precisa, acompanhado da partícula ser, que aí nesse caso vamos chamar de índice de indeterminação do sujeito, e aí vamos ter um exemplo de sujeito indeterminado, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês a avaliação da partícula C, né? Ou seja, a função sintática da partícula C, para que vocês possam entender bem e não se confundir na hora de analisar. Por quê, gente? A partícula C, ela também pode ser a partícula passivadora. E nesse caso, a estrutura também vai estar com o verbo na terceira pessoa do singular, né? Mais a partícula ser, e o sujeito não vai ser sujeito indeterminado. Ele vai ser um sujeito simples ou composto, ok? Então, muito cuidado quando aparecer o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado aí dessa partículazinha ser, tá? Então, vamos entender bem. É fácil, não tem muita dificuldade. A partícula ser, ela vai ser partícula passivadora quando ela acompanha um verbo transitivo direto. Então, presta atenção no tipo de verbo que tem na frase. Se vocês analisarem o verbo, não vai ter erro, ok? Então, você tem lá, fazem-se unhas, alugam-se casas e apartamentos. Então, nesse caso aí, a gente tem um verbo na terceira pessoa do plural, não iria até confundir, porque tá na terceira pessoa do plural, mas a partícula ser, e aí o verbo é verbo transitivo direto, e nesse caso a partícula seria partícula passivadora, e o sujeito aí seria casas e apartamentos e unhas. Logo, sujeito simples e sujeito composto, tá? Mas eu poderia ter, por exemplo, aluga-se casa. Eu poderia ter essa frase. E aí o verbo estaria na terceira pessoa do singular, mas a partícula ser. E nesse caso você poderia confundir, tá? Então, aluga-se casa não é um sujeito indeterminado. É um sujeito simples. Por quê? Pelo simples fato do verbo ser transitivo direto. A partícula só vai ser indeterminação do sujeito, ou seja, o nosso exemplo lá de sujeito indeterminado, quando o verbo ele for verbo transitivo indireto, quando ele for verbo intransitivo ou quando ele for verbo de ligação, tá? Então vamos ver aí alguns exemplos. Necessita-se de voluntários para o hospital. Então, parecido lá com o nosso outro exemplo. Aí nós temos um verbo transitivo indireto. Nesse lugar, se é tratado como um animal, então você tem o que é verbo de ligação, e ainda se corre o risco de perder o oxigênio. Então, aí nós temos um verbo intransitivo, tá? Então, galerinha, prestem bem atenção aí quando a partícula ser aparecer. Se ela estiver acompanhando um verbo transitivo direto, é uma partícula passivadora e o sujeito não é indeterminado. É sujeito simples ou sujeito composto. Quando ela estiver acompanhando um verbo transitivo indireto, um verbo de ligação ou um verbo intransitivo, aí sim é índice de indeterminação do sujeito e o sujeito na frase será indeterminado. Então, fiquem ligadinhos aí, tá bom? Bem, e o sujeito inexistente, ou aquela oração sem sujeito que eu falei para vocês, né? Então, é quando a gente vai ter na oração um verbo impessoal. Então, nesse caso, não vai ter sujeito, a gente só vai ter o predicado. E quando que eu vou ter isso? Vamos analisar aqui. Quando o verbo indicar fenômeno da natureza, ele vai ser um verbo impessoal, e aí, no caso, a oração será sem sujeito ou sujeito inexistente, como vocês queiram colocar. Então, é o exemplo de choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Então, os verbos aí indicam fenômenos da natureza, tá? O verbo haver, no sentido de existir ou ocorrer. Então, nesse caso, também o verbo é impessoal e a oração é uma oração sem sujeito, né? Então, houve um grave acidente na avenida principal. Há pessoas que não valorizam a vida. Então, aí houve, né? Ocorreu, no primeiro caso, trocando aí o verbo haver
eu posso colocar ocorrer, né? Ocorreu um grave acidente. E no segundo caso, eu posso trocar o verbo haver por existir. Então, existem pessoas que não valorizam a vida, né? E no terceiro caso, o verbo fazer indicando o tempo ou o clima. Então, faz meses que não a vejo e faz sempre frio nessa região do estado. Então, a gente tem aí o verbo fazer, no primeiro caso, indicando o tempo ou tempo decorrido também, tá? E no segundo caso, o faz sempre frio, indicando o clima. Então, nesses três casos aqui, nós temos os verbos classificados como verbos impessoais, e aí a gente tem o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Beleza? Então, vamos às atividades. Vou colocar as páginas aí no grupo, ok? E aí, qualquer dúvida, vocês vão lá no privado e a gente tira as dúvidas e esclarece. Beleza, gente? Beijinho, vamos às atividades então.